Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conexão Unimap e hoje o nosso tema é a educação contemporânea. Esse programa é uma parceria entre a TV Unimap, a TV Câmara e a Tempo de Comunicação e Cultura e nós estamos gravando aqui no Salão Nobre da Unimap Campo Centro. Hoje teremos como convidadas as professoras Márcia Lima Vieira e Patrícia Ribeiro Cavagione. Vamos agora conhecer um pouco sobre a trajetória de cada uma delas. Patrícia Ribeiro Cavagione, pedagoga, bibliotecária e gestora de recursos humanos, especialista em unidades de informação e gestão de pessoas, é natural de São Carlos. Atualmente é coordenadora pedagógica do Colégio Piracicabano nas turmas do 5º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. Márcia Aparecida Lima Vieira é doutora em Educação e especialista em Extensão Universitária, atuou como professora da Faculdade de Ciências Humanas da Unimap e como coordenadora de projetos do NEPEP, o Núcleo de Estudos e Programas em Educação Popular. Ela possui experiências, estudos e pesquisas em gestão, educação de jovens, adultos, alfabetização e educação popular e recebeu a condecoração da Ordem do Rio Branco pelo projeto de alfabetização de adultos desenvolvido em Moçambique e é atualmente gestora da Escola Sud Menuti. Então agora com as nossas entrevistadas devidamente apresentadas, eu inicio aqui o nosso bate-papo, primeiro agradecendo vocês pela presença. Márcia, obrigado por atender nosso convite, é um prazer recebê-la aqui. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Patrícia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Agradeço. Legal, gente. A gente está falando aqui hoje sobre educação contemporânea, esse é o nosso tema do nosso programa de hoje. Eu acho que não dá para a gente falar sobre educação contemporânea sem falar um pouquinho sobre essas ferramentas que a gente tem hoje em dia, sobre as ferramentas digitais, até sobre redes sociais, redes virtuais. Como é que a gente consegue utilizar essas ferramentas que nem sempre a gente imagina que elas possam ser usadas de uma forma educativa, é possível usá-las na educação e dessa forma você otimizar processos pedagógicos? É possível? Com certeza é possível fazer uso das tecnologias, sempre com muito cuidado, né? Elas podem ser extremamente positivas no aprendizado dos nossos alunos, desde que bem direcionadas. Então, eu penso que hoje o desafio da educação é formar os nossos estudantes para conseguir lidar com o volume de informações que eles têm acesso por meio dessas novas tecnologias. Legal. Hoje em dia, né, com as mudanças, com a era da tecnologia, né, a educação não pode ficar parada, né? A gente tem que evoluir aí junto, o mundo está em constante evolução e se a educação fica parada, a gente acaba perdendo, né, os alunos. Então, sim, a gente traz, né, para o mundo do aluno hoje em dia a parte tecnológica, a formação maker, né, de trabalhar ali, hoje em dia a robótica, né, faz parte de grade curricular, porque é uma tecnologia que o aluno ele tem que ter o conhecimento disso, né? Então, com certeza, a gente não tem como não trabalhar a tecnologia na educação atual. E até acho que é uma forma de atrair o olhar do aluno, né? Porque você está mais ali no dia a dia, você está mais no contexto dele, né? Uma forma de atrair o olhar do aluno um pouco disso. É porque o aluno já nasceu com o celular, acho que na mão, né? Os nossos atuais alunos, né? Então, já faz parte do dia a dia deles, né? Então, não tem como a gente negar que isso não existe, né? Então, é trazer o aluno até para usar também, né, o celular, a tecnologia, em prol da educação, né? De uma pesquisa, de um formato de trabalho. Então, tudo isso, eu acho que hoje em dia, né, Márcia, eu acho que a Márcia concorda aí comigo, a gente tem que ir para pôr o aluno junto, né? Com toda certeza. E os próprios materiais didáticos hoje em dia incorporam as novas tecnologias. Então, propõe às vezes um QR Code para ele poder acessar um vídeo, ou um jogo, ou um game. Então, os próprios materiais didáticos impressos estão incorporando as novas tecnologias. É um diálogo mesmo, não fica aquela questão só do professor, né? O professor não é mais o transmissor do conhecimento, ele é aquele que faz a mediação, ele é aquele que provoca, que instiga, que ensina o aluno a buscar em fontes confiáveis. Eu acho que esse também tem sido muito o papel da escola, né? Pensar a questão do uso dessas tecnologias para que o aluno possa aprender a vivenciar o mundo em que ele está inserido de forma crítica, que ele possa comparar informações, divulgar aquilo que ele realmente sabe que tem certeza que é verdade, que ele já pesquisou, que ele já buscou. Eu acho que isso tem sido bastante interessante trabalhar dentro da escola. E aí você toca num ponto muito importante, Márcia, que é
a qualificação do professor para atuar com isso, né? A gente sabe que trabalhar com essas ferramentas mais contemporâneas e digitais é algo que certamente vai atrair muito o olhar do aluno. Se bem trabalhado, como vocês disseram, vai auxiliar no processo pedagógico, mas o professor está preparado está qualificado para isso, e como qualificar o professor que é de outras gerações, muitas vezes de gerações anteriores, para atuar com essas ferramentas que eu acho que não há dúvida que são muito importantes hoje em dia. O professor ele está buscando essa qualificação enquanto está atuando. Eu acho que é um processo interessante porque ele se percebe também como um aprendiz. Em algumas ferramentas tecnológicas, o aluno tem mais conhecimento que o próprio professor. E ele está conseguindo trazer isso como algo positivo. Então, o aluno, de repente, o auxilia na elaboração de uma aula, numa gamificação. Porque o aluno vive esse mundo virtual, como a Patrícia bem colocou, desde sempre. Né? O que para nós é um passo a ser dado, eles já deram. Então, eu acho que trazer esse aluno como protagonista do seu processo de aprendizado, ele se sente valorizado naquilo que ele sabe, e auxilia o professor a ir buscando, porque o professor está nesse processo de busca de conhecimento para lidar com essas tecnologias. Legal. Na verdade, eu acho que o que fez com que o professor se graduasse na tecnologia foi a pandemia. Né? Aqui no colégio eu entrei justamente em 2020, ano da pandemia. Então, nós tivemos uma semana para colocar todos os professores no mundo digital. Imagina o desafio que foi isso. Pois é. Então, as aulas aconteceram online, né, de forma presencial. O aluno, ele conectava lá na casa dele e o professor estava ali, né, de maneira presencial. Então, foi uma troca muito grande, né, foi isso que a Márcia está falando. Né? O professor estava aprendendo, passando para os demais, a gente trabalhando em equipe para fazer acontecer. Então, teve que aprender a mexer de qualquer jeito, né? Não tem muita escolha, né? Eu preciso falar sobre isso também, porque eu também entrei no SUD dia 17 de março. Então, foi a pandemia de 2020. Estourou a pandemia. Exatamente. Então, realmente, assim, o professor que estava começando a buscar, ele se viu obrigado a aprender do dia para a noite. No nosso caso, teve a questão do centro de mídias, que foi uma proposta do próprio governo do estado. Então, N vídeos para ele assistir, com tutoriais, com as pessoas, né, mas tudo online. Sim, todo mundo buscando, né? E esse desafio de ter que também dar aula remotamente, né, o professor não tinha jamais se colocado nesse lugar de alguém que teria que dar uma aula remota, e ele foi buscando mesmo ferramentas, buscando formas de dinamizar essa aula, de atrair o aluno, de trazer o aluno para abrir a câmera, que era que era a coisa mais difícil que tinha, né? Eles não queriam participar, né, realmente. Então, assim, eu acho que realmente esses 2 anos foram de extremo aprendizado, e o aluno volta de uma maneira diferente. Ele quer continuar com algumas dessas questões, porque ele se habituou e viu facilidade, por exemplo, em realizar uma prova via formulário, ou uma gamificação que o professor utilizou naquele momento. E passou a incorporar as suas práticas, né? Realmente teve um salto aí. A gente não conseguiu nem perder, né? Aqui, por exemplo, a gente não conseguiu nem perder essa parte, né? Então, continua fazendo parte agora, né, da educação. Não é mais, né, graças a Deus, que na pandemia as aulas online, né, que foi bem difícil, mas ainda continua se usando uma plataforma digital, né, uma gamificação, um portal de aluno, onde o aluno consegue estudar por ali, ter uma atividade diferente. Então, entrou e não saiu, né? Ficou. Pois é, inclusive na pandemia, as aulas online, né, as aulas remotas eram a única saída naquele momento em que não tínhamos vacina, em que a pandemia estava no momento muito no seu auge, né? Hoje em dia a gente não vive mais esse momento, a doença ainda está por aí, mas utilizar o sistema de aulas remoto, utilizar o online, ainda pode ser uma ferramenta importante? Ainda vocês acham que é algo que pode fazer diferença? Talvez no caso de um aluno que está distante, ou é muito diferente, ou perde muito para uma aula presencial propriamente? No nosso caso aqui, a gente trabalha com aulas no ensino médio, né, com aulas EAD. Né? Por quê? Porque ele abriu, nós conseguimos trazer um professor universitário, né? No caso, como a gente trabalha em uma rede, um professor universitário quem traz conhecimento da aula para os nossos alunos de ensino médio. Né? Então, é por isso que eu, né, comentei que veio para ficar, porque ainda é permitido, né, agora que tem uma porcentagem das aulas em formato EAD. Então, no colégio, a gente adota, sim, 2 disciplinas em formato EAD, que o aluno tem esse contato com alunos do Brasil inteiro, né? Porque ali... é uma troca, né? Um aprendizado, achei importante, exatamente. tem esse caráter muito e positivo. traz essa proximidade, né, com pessoas que, às vezes, ele nunca teria contato
porque está em outro estado, né, ou mesmo em outro país, a gente consegue fazer esse tipo de atividade agora, graças ao avanço, né, da tecnologia e do uso da internet. Legal. Como você vê essa questão? Né? Falando sobre essa questão, nossos alunos tiveram grande dificuldade de acesso mesmo, né? Então, assim, a gente buscou trabalhar com aqueles que tinham o acesso. É uma escola pública que atende alunos de toda Piracicaba, né? É uma escola central, então atende de todos os bairros. Então, nós tínhamos um público que participava muito, e eram sempre os mesmos, e um público que a gente teve que levar material em casa, buscar, que tinha muita dificuldade mesmo de ter internet, conexão. Então, hoje em dia, na escola, a gente até tem uma ou outra coisa, assim, atividade para um aluno que está afastado, que está doente, que teve que tirar licença, alguma coisa, mas sempre conhecendo as condições da família, ou ele vai lá, ou a família vai lá buscar mesmo material, a gente acabou não incorporando, mas ainda continua para os professores, né? Uhum. Os professores têm muita formação online, todos os cursos são via plataforma, muitas reuniões ainda acontecem nesse formato. Para o aluno virou mais presencial, voltou muito ao que era, mas com muita tecnologia no dia a dia mesmo, né? Ele não tem só a disciplina de tecnologia, mas ele tem espaços tecnológicos na escola. Houve um investimento grande nessa questão de notebooks, de internet, de acessibilidade, para que ele pudesse, dentro da própria sala de aula, ter esse acesso. Legal. E falando do professor, dessa qualificação importante, né, para atuar em diferentes setores, né, tanto nessa questão da aula online, como com novas tecnologias, é importante essa formação talvez continuada. De que forma o Estado pode auxiliar nesse processo, seja com políticas públicas, com cursos sendo oferecidos? Vocês acham que o Estado pode auxiliar de alguma forma nesse processo? Então, nós temos a EFAP, né, que acaba agregando a formação docente nesse órgão e que oferece formação ao longo do ano, o tempo todo, em diferentes temas para os professores, exclusiva para professores e gestores da própria rede. E também utiliza muitas questões assim como a gamificação, vídeos, e disponibiliza formações de curta duração ou de média duração. Então, acho que isso vai auxiliando o professor a buscar se aprimorar no uso tecnológico, porque tem essa questão. Você aprende uma questão, daqui a pouco ela já está ultrapassada, porque chegou, né, ele tem que estar se atualizando constantemente. Então, existe essa plataforma que oferece essa oportunidade ao professor. Mas não é algo obrigatório, é algo que o professor acaba percebendo a necessidade de fazer para que possa dinamizar as suas aulas, para que possa fazer uso de todas as ferramentas que tem ali na escola disponíveis. Mas, assim, vai muito do professor, não existe uma obrigatoriedade, uma convocação para isso. Legal. Patrícia, como você vê essa questão? No caso do particular, né, a gente trabalha também com palestras, ciclos formativos, né, que é oferecido aos professores. E é isso que a Márcia está falando, né? Quando o professor ele quer correr atrás de alguma coisa, né? Que ele tem sede de conhecimento, tem bastante coisa que você consegue acessar por meio da própria internet, né? Cursos, novos programas, né? Que isso está sempre mudando, né? A gente aprende um, depois já aparece um mais novo para você se atualizar, né? Uhum. Então, isso é um conjunto, né? Da escola junto com o professor. Legal, o bate-papo está muito bom, a gente vai continuar daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai dar uma paradinha, mas na volta a gente continua. Não sai daí. Nem todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. Quando a gente olha fotos de viagem, é como se a gente viajasse de novo. É assim também com a infinidade de documentos que contam a história da nossa sociedade. Documentos que são verdadeiros testemunhos do nosso passado. Mas, onde estão esses documentos? O que está escrito neles? Todos os anos, milhões de pessoas se deslocam pelo mundo atrás de histórias. Museus, igrejas, monumentos, cidades inteiras
que ajuda a contar quem somos, de onde viemos e até onde podemos chegar. Chineses viajam até a Itália para ver as ruínas do Império Romano. Italianos vão até a França conferir pinturas centenárias. Franceses cruzam o oceano para visitar os grandiosos museus nos Estados Unidos. Americanos vêm até o Brasil apreciar nossos tesouros culturais. E, do Rio Grande do Sul ao Amapá, a nossa história é contada graças a documentos antigos, verdadeiras joias, preservadas por grandes instituições, que registram a trajetória de uma sociedade. Como o livro de Memórias da Povoação de Piracicaba, escrito em 1784, por personagens que participaram ativamente da construção da nossa cidade. Ou o Livro de Fundação, um compilado de documentos do início do século XIX, que registra a elevação da então freguesia de Piracicaba para a categoria de vila e a conquista da autonomia política e administrativa da nossa região. Documentos escritos há mais de 2 séculos, que registram a história da nossa cidade. Documentos de todos os piracicabanos, para todo mundo ver. Venha com a gente viajar nas memórias de Piracicaba, através do acervo histórico da Câmara. Aqui, no Achados do Arquivo. Afinal, tem valor, tem história, tá na Câmara. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Conexão Unimep, hoje falando sobre a educação contemporânea, recebendo Márcia Lima Vieira e Patrícia Ribeiro Cavagione. Gente, no final do primeiro bloco a gente falou sobre o Estado, sobre a importância do Estado na criação de políticas públicas, no auxílio. Pensando um pouco no acesso à tecnologia nas escolas, que esse acesso à tecnologia também tem uma relação com questões sociais também, né? A forma como a criança ou adolescente acessa a tecnologia tem a ver com questões sociais, de que forma o Estado pode também influenciar positivamente nesse sentido e a escola como um todo também. Quando a gente fala em políticas públicas, eu acho que a gente tem que pensar na responsabilidade do Estado no fornecimento de meios para que esse aluno tenha condições de estudar. Então, assim, a gente vê, inclusive na questão das escolas do programa Ensino Integral, muitas vezes a dificuldade do aluno em frequentar a escola durante o período todo pela necessidade do trabalho. Então, são necessidades tão básicas que, às vezes, a questão da tecnologia, ele tem um acesso mais qualitativo na própria escola. Fora dela, o acesso é muito mais para comunicação, para entretenimento, e não um acesso de qualidade, por exemplo, para um documentário, para um jogo educativo. Então, a escola é esse espaço que vai ensiná-lo, de repente, a fazer uso da tecnologia que ele tem em casa, mesmo que seja uma tecnologia precária, de maneira educativa, em que ele possa buscar conhecimento, que ele possa se formar, que ele possa interagir de uma maneira mais efetiva, vamos chamar assim, né? Legal. No particular, como você vê isso, Patrícia? Aí já é um paralelo aí, já é um né, paralelo, de já realidade. Já tem suas né? características diferentes. Sim, né? A gente sente que, no particular, os alunos, né, eles já têm esse acesso na palma da mão, né, já vêm com o celular conectado na internet. Então, aí é justamente essa função de orientar, né? Em que momento pode ser utilizado, né? De que forma pode ser utilizado. A gente trabalha muito aqui também com o uso de imagem, né? Hoje o jovem, para tirar uma foto de qualquer pessoa, ele está com o celular na palma da mão, né? E não é todo mundo que te dá essa liberdade, né? Então, a gente vai trabalhando com eles desde essa consciência, né, do que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é, né, que tipo de rede social ele pode seguir, o que serve até para a gente trazer outros tipos de assuntos para dentro da sala de aula, né? Às vezes surge uma sala, tivemos até um caso há pouco tempo, né, de uma blogueira lá em questão, que os alunos estavam discutindo sobre o jeito que ela se portava, né? Então é interessante porque traz para a sala de aula esse tipo de debate, né? O que você acha,
o que seria interessante, o que você absorve de positivo, o que você absorve ali que, né, já não é tão legal. Então, são vários fatores aí que tá no mundo atual para a gente trabalhar, né? Tem bastante coisa a ser abordada. Legal. E quando a gente fala em educação contemporânea, a gente está falando bastante de educação contemporânea e falando de novas ferramentas, de novas tecnologias, mas muitas vezes a gente deixa de considerar questões, até ferramentas, estratégias que já acontecem há muito tempo, a gente deixa de considerar, mas são muito importantes também no processo educativo. Eu falo, por exemplo, aqui do Colégio Piracicabano, Patrícia, eu sou ex-aluno daqui, eu me lembro muito da gincana do Piracicabano, que era um momento, uma semana muito importante, em que nós como alunos trabalhávamos teatro, música, dança, aspectos sociais, e é um aprendizado, isso traz uma bagagem cultural e de aprendizagem muito grande. É possível coexistir esse formato talvez mais analógico, mas que é muito positivo com essas ferramentas mais digitais, digamos assim? Isso dá para coexistir e fazer um bom casamento? Na verdade, isso que você está falando ainda tem, ainda né? Ainda tem, Sim, que bom. A gincana. Era a minha semana preferida no ano. Eu acho que não é só a sua, viu? De todos os alunos do colégio. O que é bom persiste, né? Perdura, né? Então, é isso que você estava falando. A gincana traz para a gente, né, o empreendedorismo que sai dos alunos ali, que a gente fica boquiaberto, né? Como eles têm ali a oportunidade de, né, fazer uma liderança, de correr atrás, né? É uma gincana, né? Sim, sim. E traz essa parte cultural, a parte do eletrônico, né, aí da internet, tudo para eles fazerem as pesquisas, porque as provas de gincana, elas são culturais, Sim. né? Então, trabalha com uma linguagem diferente, uma língua inglesa, um fato jornalístico, a gente trabalha com datas que estão fazendo aniversários, centenários, então traz uma cultura diferente para o aluno e que o aluno é o protagonista nessa hora para procurar informação e trazer, né? Então, é como um formato aí de jogo, né? Mas que é um conhecimento imensurável nessa semana. Eu lembro de eu trabalhar com rádio jornal, com TV, então já indicando a profissão, né? Sim. É uma forma muito legal de você trabalhar, né? De você meio que nortear o aluno nesse processo. E eles mesmos se encontram, né? A partir de um experimento científico que tem que fazer, né? De apresentar um telejornal. Então, é bem interessante. E essa juventude, eles são autônomos, né? Eles buscam essa autonomia o tempo todo. Então, exercer esse protagonismo faz parte da vida deles. Nas escolas do Programa Ensino Integral, a gente tem os clubes juvenis semanais. Então, são os alunos que propõem os clubes juvenis, são outros alunos que se inscrevem nesses clubes. Ano passado, nós tivemos 23 clubes funcionando, e são clubes dos mais diversos temas. Artesanato, teatro, música, cinema, TikTok, tinha um grupo fazendo de TikTok. Então, assim, tem vários temas que eles vão propor e que eles têm que apresentar depois na culminância o trabalho que desenvolveram dentro dessas temáticas. Então, vai desenvolvendo ali a solidariedade, a autonomia. É um momento de aluno para aluno, não tem professor. O professor pode apadrinhar esse clube, mas ele não participa diretamente, porque o clube acontece justamente durante a reunião pedagógica dos professores. Então, assim, é algo que eles têm que aprender a exercer o protagonismo, a autonomia, a solidariedade, a resolução de conflitos, porque tem um líder do clube, o vice-líder, que tem que comandar, né, aquele momento ali entre os alunos. Então, assim, uma juventude hoje, somente nesse pós-pandemia, que tem uma sensibilidade muito grande para as questões artísticas. Eu percebo, assim, como que o teatro, a música, a dança, como que eles se envolvem e como que isso tem um efeito curativo mesmo, né? Na questão emocional, deles estarem abordando as questões ali a partir da arte. Sim. E como que eles pedem tudo isso o tempo todo, né? Eles demandam essas questões. Então, nós como educadores acabamos tendo que atender essa demanda que surge deles e que eles trazem e que a gente tem que aproveitar para trabalhar pedagogicamente todas essas questões. E usufruir desse jovem que realmente vem com muita sede, né? De busca de autoria, de autonomia. Eu acho que é bem interessante trabalhar com essa faixa etária que a gente tem, né? Dos 11 aos 18 anos é uma faixa etária assim, muito desafiadora, mas que traz assim, uma proposta muito diferenciada. Quando eu vejo, por exemplo, eu imagino que você também tem aqui alunos que têm uma sensibilidade emocional muito grande, que estão em sofrimento, a gente percebe que eles não são indiferentes. E aí vem um sofrimento emocional muitas vezes, porque eles realmente se deixam afetar
por aquilo que está acontecendo ao redor. E isso a gente não pode perder e, ao mesmo tempo, a gente não quer que eles sofram. Né? Mas são jovens que estão assim, muito engajados. E, às vezes, quem olha de fora acha que não, que eles estão apenas no mundo virtual e eles estão muito ligados. Sim, eles estão no offline também, né? Sim, muito. Legal. Isso é uma questão que traz à tona também a identidade, né? Você trabalhar a identidade dos alunos. E falando disso, me vem muito à tona o caso do SUD da cápsula do tempo, né? Que foi algo que foi muito interessante, teve uma repercussão muito grande e muito por isso, né? De você levar para o olhar para o passado, para você reconhecer o que existia no passado e você ver de que forma isso reflete nos dias de hoje, né? Quando aconteceu toda essa repercussão lá da cápsula do tempo, você imaginava isso, Márcia? Não, de jeito nenhum. Eu fui aluna do SUD, então, assim, Foi aluna? há mais de 30 anos eu sei da cápsula. E jamais esperei que eu estaria lá na gestão quando fosse acontecer a abertura. Foi um exercício muito interessante de pensar o que éramos há 100 anos, né? Porque, por exemplo, o papel da mulher na sociedade. As alunas ficaram muito surpresas em perceber, por exemplo, a ausência quase da mulher na sociedade de 1922. Como que as meninas, quais eram os sonhos das meninas naquela época. E poder pensar tudo isso com eles e depois ter a oportunidade de se colocar ali, né? E daqui 50 anos, nós fizemos uma nova cápsula para daqui 50 anos. O que fica? O que a gente quer deixar de memória desse momento atual para quem for abrir daqui 50 anos? Então, foi um processo muito rico de pensar tudo que a gente conquistou nesse centenário e, às vezes, a gente tende a ser pessimista e não percebe as conquistas. Houve muitas conquistas em termos de direitos humanos, mesmo de afirmação de direitos, mas a gente também não está satisfeito com o que a gente tem e a gente quer mais. E como é interessante a gente poder colocar isso no papel, né, dizer, olha, nós chegamos até aqui, mas precisamos conquistar outras questões. E foi esse exercício assim com esse grupo. E foi interessante porque aconteceu justamente no ano que o SUD teve uma expansão gigantesca. Passou de 287 alunos pré-pandemia para 630 pós-pandemia. Caramba, quase que triplicou. E esses alunos puderam vivenciar a identidade da escola a partir de pessoas que passaram por lá nos últimos 50 anos. Ex-diretores, ex-alunos que foram lá contar suas histórias. Então, construiu essa identidade com a escola a partir dessas histórias. Foi muito interessante. Sim. E isso é um processo educativo também, né, Patrícia? Sim, você reconhecer o passado e ver de que forma a gente pode utilizá-lo, de que forma isso ressalta no presente, né? Isso é muito legal. Acho que a Gincana tem um pouco disso do Piracicabana também. Sim. E esse fator histórico também, né? São 100 anos do SUD, aqui também são esse ano 143 anos. A própria história da Marta. Então, a história da Marta Watts, né? Que é muito ressaltada lá no Centro Cultural, né? Sim, com certeza. Então, tudo é construído em cima da história, né? E é muito importante, são questões que ressaltam na educação, né? Isso eu falo. Quando a gente pensa, muitas vezes a gente fala de educação do futuro, a gente pensa só nas ferramentas digitais. Acho que não, há muito que dá para ser trabalhado além do que está no lugar comum, né? Falando nisso, uma das questões ali da cápsula era que a gente queria colocar ali um pendrive com tudo que... Não, a gente teve que colocar impressos e manuscritos, porque é o que dura. Porque daqui 50 anos, qual vai ser, né? É que nem tem como você, né? Ver um Exatamente. pendrive, né? Então foi interessante pensar isso com eles também, porque eles queriam colocar, né, um pendrive, alguma coisa, e a gente foi pensando nessa situação. É muito rápido, né? O que fica, o que está ali. A gente vivencia hoje em dia isso muito como o CD, né? O CD que há 10 anos era grande mídia, hoje a gente tem dificuldade de colocar um CD para rodar, né? Sim. Os computadores não têm, então vai que o pendrive daqui a 50 anos a gente não consiga, né? Exatamente. Que não é difícil, né? Que não é difícil. Não é, nem um pouco. Legal. Gente, como vocês veem o futuro da educação? Como é que vocês veem daqui, já falando na cápsula daqui a 50 anos, como vocês imaginam que vão estar os alunos daqui a 50 anos e os professores? Como vai estar a educação de uma forma geral? Ninguém aqui tem bola de cristal, mas eu acho que dá para a gente pensar. É que a gente vê um pouquinho pelas gerações, né? Que nem a geração que a gente tem agora, né? Que são dos alunos aí que nasceram junto com a internet praticamente, né? Então, a gente vê que está, às vezes, até voltando um pouquinho, né? Não só para essa área da tecnologia, o que a gente teve que correr atrás agora após pandemia foi justamente no socioemocional. Sim. Né? Então, a gente afetou bastante. Bastante. Então, tanto é que hoje uma das disciplinas que se entra no novo ensino médio é o projeto de vida, né? Então, olha o paralelo aí, né? Ao mesmo tempo que você tem ali profissionais que a gente não sabe nem o que vão ser, né? Falam que os nossos filhos, eles vão exercer cargos que pode ser que ainda nem exista. É verdade. Né? É então, verdade. tem várias profissões aí a serem criadas, né? Com o avanço
de tudo que a gente está vivendo. E a gente trabalhar agora com essa parte das questões socioemocionais, né, que está tão debilitada, tá tão carente ali, então a gente está tendo que fazer esse paralelo hoje em dia, né? Eu acredito muito que todo educador é um sonhador, porque ele aposta no futuro. Então, assim, a gente sempre pensa que as coisas estarão melhores, porque a gente está educando essas novas gerações para que elas sejam melhores do que nós fomos. Então, eu acredito assim, muito nessa dinâmica desses alunos. Acho que o nosso desafio é exercer na escola aquilo que a gente acredita como sociedade, e não é fácil, porque é claro que a escola traz todos os elementos da sociedade, mas, por exemplo, ter uma escola livre de preconceitos, de discriminação, ter uma escola que faça a afirmação diária e cotidiana dessas questões, eu acho que é o desafio que a gente assume todos os dias, né? Sim. De pensar essa educação que realmente possa formar um indivíduo que, na sociedade, consiga se portar de uma maneira crítica, propositiva, participativa, se sentindo integrado a essa sociedade, né? E plantar também uma sementinha nesses alunos, né, para que tenham esse dom da profissão do educador. Exatamente. Né? Que hoje em dia é uma coisa que o jovem já não, né, não se atenta tanto para isso. E é uma profissão fundamental, né, para a construção do nosso país, né, do nosso futuro. Eu tenho a impressão que nessa luta, na luta contra preconceitos, na luta por um país melhor, por uma cidade melhor, enfim, eu acho que hoje a impressão que eu tenho é que os alunos se engajam mais nesse processo, talvez do que 10, 20 anos. Vocês têm essa visão também de que hoje o aluno talvez está mais inserido nesses processos? Eu tenho certeza disso, absoluta, pelo dia a dia da escola e pelas questões que eles trazem. Eles já não aceitam muitas coisas, eles já trazem informações, às vezes até deturpadas, nem sempre informações, né? Mas trazem. E eles querem discutir, eles querem debater, eles querem espaços, eles lutam por esse espaço. A questão, por exemplo, da música, da dança, do teatro, sai muito do clube e acaba atingindo a escola como um todo, porque eles forçam ali que tem uma apresentação que toda a escola tem que ver, abre esse espaço. Então, é um grupo que se coloca de uma outra maneira e que vale a pena investir nesse protagonismo, né? Sim, nessa com certeza, busca né? por autonomia que eles estão o tempo todo ali exercendo. E até desenvolver com eles esse lado crítico, Sim. né? Tem que construir no aluno para ele parar para analisar as situações e ver os dois lados, né? Para a gente, o que a educação traz para a formação do aluno, né? Para que ele tenha esse olhar, né? Para ver o que é correto, o que não é, para ele conseguir construir o dele, o crítico dele, né? Exatamente. Legal. Gente, nosso tempo, infelizmente, chegou ao final. Já queria aproveitar para agradecer vocês. O papo foi muito legal. Foi um grande aprendizado para mim. Consegui aprender muito com vocês. Márcia, muito obrigado. Se quiser deixar as últimas considerações. Eu acho que é dizer o quanto a educação vale a pena, o quanto ela precisa de engajamento da sociedade como um todo. Ela não é exercida pelo grupo de educadores, mas por todos nós. Muito obrigada pela oportunidade. Legal. Patrícia, seu tempinho para as considerações finais. Eu agradeço também, e eu acho que essa parceria aí, né, não só da escola com a família hoje em dia também, né, a gente tem que ter essa união para que a nossa educação cresça e os nossos alunos floresçam. Legal. Obrigada, viu? Legal. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Márcia. E fica por aqui mais um programa Conexão Unimep, que nessa edição debateu a educação contemporânea. Esse programa é uma parceria entre a TV Unimep, a TV Câmara e a Tempo de Comunicação e Cultura. A gente está aqui nesse belíssimo espaço do Salão Nobre do Campus Centro da Unimep. Um grande abraço a todos e até a próxima.